Olá, então como é que têm passado? Têm passado bem? Hoje é de facto um domingo especial, dia 7 de junho. Voltamos a abrir as portas da nossa congregação. Num registro ainda muito limitado, com uma audiência limitada e com muitos cuidados, teremos hoje o primeiro culto ao vivo e a cores da nossa congregação. Nas próximas semanas iremos continuar a facilitar-vos o serviço de cultos e a facilitar-vos este vídeo na mesma. Os cultos terão que ser agendados, a vossa presença terá que ser reservada previamente para que todos possamos assistir em segurança. Agora vou-vos deixar com uma surpresa, uma participação muito especial, muito querida a todos nós e não é a Cristina Ferreira. Depois desta participação, teremos o louvor com o Emanuel e a Susana Cecílio e uma mensagem impactante por parte do pastor Alexandre Dias. No final, eu volto para partilhar mais notícias e mais novidades. Bom dia a todos. Quero agradecer-vos, em primeiro lugar, as orações que têm feito por mim e o resultado é que o Senhor me está a abençoar de uma maneira tremenda. Eu estou quase a andar. Tenho pena não poder estar no domingo, porque ainda não ando sem auxílio. Mas assim que puder, eu vou estar. Quero dizer-vos, amados, que vos amo a todos, que estou muito reconhecida por todos vocês. Quero dizer-vos, amados, que temos de estar preparados para a vinda do Senhor, que ela está perto. Leiam Isaías 26, vejam ali como é que Isaías, muitos anos antes de Cristo, podia escrever o que escreveu, dizer o que disse, como se ele estivesse a viver nos nossos dias. Meus amados, temos de estar preparados. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos proteja. Eu estou a orar por vocês, todos os dias. Eu sei que vocês também oram por mim. Muito obrigada a todos. Que o Senhor os abençoe. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Então, meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me comprou do meu pecado. Sim, livre estou, meu Salvador me libertou e como um rio do seu perdão, preciosa graça, imenso amor. Promessas deu-me o Salvador,
Bom dia a todos. Hoje damos as boas-vindas aos que estavam interditos a estes encontros, pela ausência de ligação à internet e que não nos encontravam por aqui. Eles estão a ter acesso ao mesmo conteúdo, mas de forma presencial. Nós continuamos com este tempo de encontro, que tem sido muito agradável. Quem diria que eu ia sentir-me confortável a partilhar diante de uma câmara? Mas tenho que vos agradecer, porque vocês têm tornado isto muito mais interessante, com as vossas notícias e mensagens muito motivadoras. Então, muito obrigado por permanecerem aí em vossas casas, enquanto permitem que aqueles que não têm acesso online possam usar o espaço comum onde a Igreja habitualmente, fora deste quadro pandémico, reuniria. Mas Igreja somos todos nós. Então, o assunto que iremos abordar hoje é a fé considerada grande. Vamos encontrar o texto que fala sobre essa fé em Mateus, no capítulo 15, dos versos 21 ao 28. O tema é condições para a grande fé. Algumas coisas só acontecem mediante certas condições. Por mais que tentemos fazer de outra forma, elas só acontecem mediante certas condições. É o caso da fotossíntese e da combustão de um motor. Nas últimas introduções eu tenho usado mais exemplos de história, mas nem só de história vivem as minhas introduções, por isso irei adicionar também um pouco de ciência. Irei começar pela fotossíntese e depois pelo exemplo de um motor a combustão. Ora vejam. O sol é energia. O que é isso que tens aí, Cósmico? O que é? Não é nada. É! O que é? O que é? Nada. É uma prenda? Para que é essa prenda? Está bem, eu digo. É uma planta para a minha mãe. O quê? Estás maluco? Dá cá isso. Por que fizeste isso? O meu embrulho. Oh, Cósmico, a planta estava a morrer. Morrer por quê? Tem medo do escuro? As plantas precisam da luz do sol para fazerem a fotossíntese. Elas tiram do sol a água e sais minerais e, utilizando a luz solar e o dióxido de carbono, fabricam o alimento que necessitam para crescer. Mas esta planta não faz nada disso. Faz. Todas as plantas fazem a fotossíntese. Têm uma substância chamada clorofila que absorve a luz solar e a transforma em energia química. Ao realizar a fotossíntese, as plantas libertam para a atmosfera água e oxigênio. Mas isso acontece com todas as plantas? Esta vinha fechada numa caixa. Todas. Nem vale a pena inventares. É planta, faz fotossíntese. Não há hipótese. Mas Vita, aqui diz, planta de plástico. Não precisa ser regada nem estar ao sol. Sempre fresca e viçosa. Science, please! Do the words auto mechanics make you curious? Actually, it's a cinch. A car is made up of wheels, seats, fuzzy dice, a body, and an engine. The internal combustion engine. The engine works in 4 stages. First, a valve opens and the piston lowers, letting a mixture of fuel and air into the combustion chamber. Second, as it comes up, the piston compresses the fuel-air mixture. Third, a spark from the spark plug ignites the mixture, which pushes the piston down again. Fourth, the exhaust valve opens and as it comes up, the piston pushes the spent gases out. And the cycle starts over again. Intake, compression, combustion, exhaust. Intake, compression, combustion, exhaust. Intake, compression, combustion, exhaust. Intake, compression, combustion, exhaust. The movement of the engine is transmitted to the wheels for the driver's delight. Science, please! Algumas coisas só acontecem mediante certas condições. O mesmo acontece com a fé de quem segue Cristo. As coisas acontecem mediante certas condições. Os cristãos podem exercer um tipo de fé considerada grande. Podemos observar essas condições que tornam visível essa fé, considerada grande, através do seguinte texto que está em Mateus, no capítulo 15, dos versos 21 a 28. E hoje, em todos os textos, irei usar a tradução Bíblia para todos. Jesus saiu daquele lugar e retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom.
Então uma mulher cananeia que era dali foi ter com ele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. A minha filha está possessa do demónio e encontra-se muito mal. Mas Jesus nada lhe respondeu. Os discípulos chegaram-se e pediram: manda-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus então disse: eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela veio ajoelhar-se diante dele e suplicou: Senhor, acode-me. Jesus lembrou-lhe: não está certo tirar o pão aos filhos para o deitar aos cães. É verdade, Senhor, reconheceu ela. Mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: oh, mulher, grande é a tua fé, pois seja como tu queres. E a partir daquele instante, a sua filha ficou curada. A grande fé é exercida mesmo diante do silêncio. Versos 22 e 23 mostram isso. Na Wikipédia temos uma pequena ajuda para entender esta expressão de que a grande fé é exercida mesmo no silêncio. Porque diz que silêncio é a ausência total ou relativa de sons audíveis. Por analogia, o termo também se refere a qualquer ausência de comunicação, ainda que por meios diferentes da fala. Ou seja, neste contexto específico, parece que Jesus ignorou por completo o pedido de auxílio, que era mais um socorro do que qualquer outra coisa. Na verdade, era um pedido em desespero e a sua resposta foi um breve momento de silêncio. Diz no verso 23 que Jesus nada lhe respondeu. Isto era o suficiente para o pânico. Esta era a solução. E não houve a resposta esperada. Ela fez tudo como mandava a etiqueta. Reconheceu Jesus como Senhor. Filho de Davi, portanto, seria rei de Israel por herança e direito. Ela prostrou-se aos seus pés e ainda clamou por piedade e socorro. O que haveria mais da parte dela para fazer? É intrigante o porquê deste episódio. Não é uma coisa que esperamos que Jesus faça. No entanto, aprendemos aqui que não somos nós que definimos como e quando Jesus responde às nossas questões, solicitações, mesmo que estejam enquadradas em desespero. Tal como vemos esta mulher que se dirige a Jesus pedindo-lhe que reverta a situação da sua filha, que está dominada por um espírito demoníaco. Mas também sabemos que todas as coisas acontecem para o nosso bem e porque Jesus quer o nosso melhor. E isso implica muitas vezes passarmos ou vivermos situações as quais não escolheríamos de todo viver, mas que nos fazem encontrar o caminho para crescer e amadurecer. Neste caso, Jesus fez silêncio. Mas não foi em sinal de desprezo, apesar de ter sido entendido dessa forma pelos próprios discípulos. Mas ela não desistiu diante do silêncio, mas exerceu a sua fé e continuou. Uma vez, um agricultor estava a encher o seu celeiro e no final do dia, quando estava a terminar, reparou que o relógio de família que ele tanto estimava já não estava no seu pulso. Aquele relógio andava sempre com ele, apesar de ser de estimação, porque o relógio já tinha passado 2 gerações e agora tinha chegado até ele. Ele não queria perder o relógio e muito menos desistir dele. Ele dedicou todo o dia seguinte à procura do relógio, mas sem encontrar. Este relógio era considerado como uma preciosidade de valor imensurável. No dia seguinte, logo após a primeira tentativa, teve a ajuda das crianças da quinta que quiseram ajudar o agricultor a encontrar o seu relógio. No entanto, após algumas horas de procura, e vocês sabem como são as crianças, começam a procurar e logo de seguida tudo vira brincadeira e nem se lembram mais porque estariam no celeiro. O homem estava a ponto de desistir quando um outro menino, que não tinha estado na primeira tentativa, perguntou se poderia procurar sozinho e tentar encontrar o relógio. O agricultor, já sem alternativas, aceitou e o menino seguiu para a sua aventura de detetive no celeiro. O agricultor não ouvia barulho nenhum e em pouco tempo o menino saiu de relógio na mão, esticando o tesouro para o seu dono.
O agricultor não podia acreditar no que estava a ver e questionou o menino como era possível. E em tão pouco tempo. O menino explicou que foi fácil, porque quando ele entrou no celeiro, sentou-se no meio e usou o silêncio para se concentrar no tic-tac, tic-tac do relógio, que era bem forte em contraste com o silêncio, e assim deu logo com o seu lugar. Muitas vezes o silêncio serve para nos mostrar o caminho e a solução mais fácil e segura. Isto também acontece nas nossas vidas. As melhores soluções estão numa mente calma e tranquila, e não numa mente acelerada e confusa. A grande fé não se assusta no meio do silêncio, mas a grande fé é exercida diante do silêncio. A grande fé é exercida mesmo diante a provação. Vemos isso nos versos 24 a 25. Bom, em primeiro lugar, quero explicar o porquê de ter usado a expressão provação. Apesar de tudo indicar que ela estaria a ser rejeitada pelo próprio Jesus, e por essa razão os discípulos, ao perceberem o silêncio, pediram que ele, Jesus, a mandasse embora. O argumento deles era que ela estaria a incomodá-los. Deixem-me fazer um breve parênteses. Que grande lata! Olha os figurantes a quererem orientar o realizador da peça. Que grande lata! Então eu podia ter escolhido a expressão a grande fé exercida diante da rejeição. Mas neste contexto específico, e em relação a Deus, vemos que isso não existe aqui. E lembramos o que a Escritura diz em João, no capítulo 6, no verso 37. Todos os que o Pai me confia, venham ter comigo, e eu não rejeitarei nenhum deles. Por essa razão eu escolhi a expressão provação. Podemos sentir rejeição dos outros e exercer a nossa fé. Mas em resposta a Deus será sempre uma prova em que confiamos nele e iremos responder diante dessa prova. Repare, não é qualquer coisa resistir à pressão dos discípulos de Jesus. Eles são escolhidos por Jesus. Mas nem sempre eles estariam a fazer o que era certo aos nossos olhos. Não eram eles que eram a solução. Até muitas vezes fizeram parte do problema. Mas eram considerados e escolhidos por Jesus. Neste caso, os figurantes fizeram o seu papel. Eles não facilitaram o exercício da fé daquela mulher. Há uma frase do campeão olímpico Carlos Lopes que ficou retida na minha mente. Um tipo aprende com as derrotas e não com as vitórias. Quando eu ouvi isto, pensei e disse para mim mesmo, isto é verdade. Nós desfrutamos das vitórias, mas é com o que consideramos derrotas que aprendemos. É nos momentos difíceis que pomos em exercício a fé e que depois é considerada grande. Então aquilo que eu entendo que Jesus estaria a fazer a esta mulher, em desespero, não era de todo rejeitá-la, mas a despertar nela uma fé maior do que ela já tinha alguma vez exercido e que até os seus discípulos alguma vez esperaram que ela tivesse diante desta provação, que aos olhos deles seria uma rejeição. Talvez o maior exemplo que nós encontraremos na Bíblia acerca desta rejeição, versus provação, é na vida de José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. História que eu não consigo ler sem ficar extremamente emocionado. No entanto, o que acontece cá dentro é que eu fico pequeno ao ver a grande fé exercida por José, num período de rejeição dos seus irmãos, mas que ele veio a reconhecer que seria a prova necessária e que Deus iria usar para salvar Israel. Lemos isso nas Escrituras e eu leio uma pequena porção para nos avivar a memória. José já não conseguia conter mais a emoção. Por isso, ordenou a todos os que estavam ali ao seu serviço: saiam da minha presença. E assim não ficou ninguém com ele na altura em que José se deu a conhecer aos seus irmãos. José chorou em voz alta, de tal maneira que os egípcios o puderam ouvir e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse então aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Mas eles nem conseguiam responder de tão assustados que estavam por estarem na sua presença. José insistiu: aproximem-se mais, por favor. Eles aproximaram-se e José continuou: eu
Sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito, mas não se aflijam, nem tenham remorsos por me terem vendido para aqui, porque foi Deus que me enviou à vossa frente para podermos sobreviver. Oh, que fé maravilhosa! Isto acontece quando nós nos rendemos nas mãos de Deus e sabemos e confiamos que tudo o que acontece a quem está nas mãos de Deus acontece com um propósito maior do que nós. Este é o segredo de José. Ele não se achou mais importante do que os sonhos de Deus. Ele entendeu o privilégio de sonhar e concretizar os sonhos de Deus. Por essa razão ele exerceu a grande fé diante da provação. Nós também temos este privilégio de exercer a grande fé diante da provação. A grande fé é exercida com persistência. E vemos isso nos versos 26 a 28. Persistência, com a ajuda da Infopédia, leva-nos a um significado que encaixa perfeitamente neste contexto. A persistência é definida como aquilo ou quem se mantém apesar de contrariedades ou dificuldades. Não podia ser melhor explicado. Era o que estava a acontecer neste episódio. A mulher estava desesperadamente e foi intencionalmente à procura de Jesus. No Evangelho segundo Marcos, nós completamos a ideia que vemos em Mateus acerca deste relato. E em Marcos nós descobrimos que ela não viu Jesus por acaso, como poderíamos achar através do relato de Mateus. Diz em Marcos que, saindo dali, Jesus foi para os arredores da cidade de Tiro, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu esconder-se. Uma certa mulher, que tinha uma filha com um espírito mau, ouviu falar de Jesus, procurou e foi ajoelhar-se aos seus pés. Então o que Jesus pretendia que esta mulher exercesse era uma característica de quem tem fé. Fé é segurança, certeza, confiança, persistência, luta, vitória e podíamos continuar com a lista. Mas creio que em Romanos encontramos um texto que nos declara esta verdade. Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Cristo e pela fé que nós conseguimos esta harmonia com Deus que agora temos. E isso dá-nos a maravilhosa esperança de tomar parte na glória de Deus. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos, porque o sofrimento produz a perseverança. A perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades e a firmeza produz a esperança. Esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor, por meio do Espírito Santo, que é o dom de Deus. Jesus, a certa altura, ensinou aos seus discípulos que o princípio da persistência faz parte de uma vida de fé. Ressalvo que não há nada que possamos fazer, mesmo com a maior persistência, e neste caso chamaria de teimosia, para obrigar Deus a fazer uma coisa que não está nos seus planos. No entanto, é com persistência que Deus nos ensina a buscar e a experimentar os seus planos. Isso agrada-lhe. Jesus ensinou a seguinte parábola no contexto da persistência. Suponham que têm de ir à casa de um amigo à meia-noite e lhe pedem: empresta-me 3 pães, porque vem aqui à minha casa, apareceu um amigo que vem de viagem e eu não tenho nada para lhe dar. Ora, imaginem que o outro grita lá de dentro: epá, não me incomodes, a porta já está fechada, os meus filhos e eu já estamos na cama, não posso levantar-me para te dar os pães. Jesus acrescentou: pois digo-vos, ainda que ele não se queira levantar para lhe dar os pães, acaba por levantar-se e dar-lhe tudo o que for preciso, não por ser seu amigo, mas para não ser mais incomodado. Por isso vos digo: peçam, que vos será dado. Procurem, que hão de encontrar. Batam à porta, e ela há de abrir-se. Pois o que pede recebe, o que procura encontra, e a quem bate à porta, esta se abrirá. O que Jesus estava a ensinar aqui era o princípio da persistência, e não um segredo de arrancar de Deus o que Ele não quer dar. Vamos também nós exercer a nossa fé de forma a que seja considerada grande. Repare que não foram os discípulos que definiram a fé da mulher como grande. Foi o próprio Jesus. Não devemos desistir perante o desafio, independentemente do tamanho que ele pareça ter.
nem mesmo diante do caminho tortuoso e sofrido que poderá ter. Foquemo-nos no alvo que Deus tem para nós. A grande fé é exercida com persistência. Em conclusão, os cristãos podem exercer um tipo de fé considerada grande. Agora, é necessário não ficarmos amedrontados diante do silêncio, mesmo que os outros achem que isso seja um tipo de rejeição. Mas podemos usar esse silêncio para nos ajudar a encontrar a solução. Façamos como esta mulher que enfrentou, tal como José, a contrariedade como uma prova e não como uma rejeição. E foi isso que a fez persistir, ao invés do que seria expectável naquele episódio, que seria desistir. No entanto, foi nestas condições que Jesus declarou: "Ó mulher, grande é a tua fé, pois seja como tu queres." Ela não convenceu Jesus a fazer o contrário da sua vontade. Ela convenceu-se a si, e desculpem-me a redundância, e aos discípulos, o que Jesus estaria disposto a fazer diante de uma grande fé. E faça assim também como esta mulher e prova a si mesmo e a quem assiste que exerce a fé que Jesus considera como grande. Mas não se esqueça, tal como neste exemplo de hoje, esta fé considerada grande aconteceu mediante estas condições: o silêncio, a provação e a persistência. Então o meu desafio é que esta semana use as condições mesmo contrárias ao que seria expectável e transforme isso nas condições de exercer uma fé considerada grande pelo próprio Jesus. Uma boa semana para todos e Deus abençoe a vossa casa. Tinha-vos anunciado há pouco que iríamos ter novidades e quero-vos anunciar que vamos começar a ter grupos de partilha, grupos familiares, grupos de comunhão, ou seja, pequenos grupos a partir de vossas casas. Em alguns registros, presencialmente, noutros registros, ainda numa versão virtual. Estejam atentos e digam-nos, inscrevam-se, digam-nos: quero participar desses grupos, quero voltar a ter comunhão com os meus irmãos de uma forma mais próxima. Esta é uma novidade pela qual muitos ansiavam. Uma boa semana, continuem a contribuir, continuem fiéis e até para a semana.